Uma empresa que está crescendo, cara, ela precisa aumentar procedimento. Normal, porque uma empresa pequena, ela consegue gerenciar muita coisa aqui no olho, no boca a boca, na simplicidade, mas conforme ela cresce, ela precisa de burocracia. Mas chega um momento, cara, e eu falo isso porque eu já cheguei nesse ponto lá na empresa, que a burocracia, ela começa a virar um câncer na empresa. E aí você precisa desburocratizar, simplificar. E aí você percebe que existe um relatório para você pedir qualquer coisa na empresa, e que é um puta relatório que é desnecessário, que poderia simplesmente se tornar uma coisa mais simples. E aí você começa a enxugar, você começa a falar, tá, deixa eu ver o que dá para tirar. Adicionar também às vezes é necessário, mudar, mas tirar. E aí, cara, é uma das coisas que a gente está nesse processo. Porque, como eu te contextualizei, há 2 anos atrás eu cresci demais, e hoje eu estou diminuindo. Eu estou há 1 ano e meio. Eu errei em fazer... Devia ter te gravado antes esse podcast, mas eu errei em sabe? Seria outro Norton, viu? Seria outro Norton. Me distanciei. O que aconteceu? Eu tinha uma pira, inclusive eu fiz um curso no Além do CNPJ chamado Saia da Operação, que eu tinha uma pira que você tinha que se desligar totalmente da operação. A ponto de você ter, como CEO, gerenciar a tua empresa somente através de KPIs, porque você tem uma liderança foda. E isso, de fato, dá para acontecer. Só que quando você pega a média das empresas, pequenas PMEs do Brasil, como a minha e tal, cara, não dá para acontecer desse nível. Para você contratar um CEO que toque de fato, ou um cara que toque de fato, você fica sem lucro. Porque você não está falando de uma empresa de capital aberto e tudo mais. Então, eu até brinco, eu falei assim, pessoal, eu vou lançar um outro curso agora, que é a fase 2, que é o Volte para a Operação. Porque que é justamente isso que você falou. Se o CEO tem que estar fora da operação, que de fato, senão ele não trabalha. É muito pior o CEO mergulhado na operação, na minha opinião, do que o CEO totalmente distante. Totalmente distante. Mas nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois é bom. E eu me distanciei demais. Por quê? Quando a gente cresceu, e a gente cresceu com obras boas, lucrativas e tudo mais, eu falei, eu tenho grana para, então, contratar pessoas boas. Se eu contrato pessoas boas, e aí, sabe, eu sempre fui aquele cara que foi crescendo fazendo. Então, eu não tinha dinheiro. Eu fui ganhando dinheiro conforme fazia. Então, eu sempre contratei pessoas aquém do que eu precisava para desenvolver dentro de casa. Porque eu não tinha grana para comprar o passe de pessoas já preparadas. Então, quando eu tive essa grana, eu falei, eu vou comprar o passe dessas pessoas, vou trazer gente do mercado e essas pessoas vão chegar aqui e vão resolver. Só que não vem com cultura. Lei da ilusão. Não Aí não vem com cultura. E eu errei nisso, então eu simplesmente fui para minha sala, montei um Power BI lindo e falei, toquem, que eu vou tocar daqui. E precisei voltar para a operação, não de forma extremamente operacional mesmo, mas, como você falou, próxima da operação. Cara, isso é muito legal você me falar, porque, obviamente, como eu te falei, né, eu também... Você falou assim, se você tivesse chamado antes pro podcast, eu, obviamente, venho construindo uma bagagem empresarial nos últimos 4 anos, né, desde que eu saí da Petrobras. Não que eu já não tivesse uma, porque, querendo ou não, trabalhar no Itaú Unibanco, trabalhar numa Petrobras, te faz enxergar como que é uma empresa grande a nível de tudo. Sim. De todas as caixinhas, até o café, compra, ordem de compra, requisição de transporte. Traz uma visão. Sindicato, enfim, é outro rolê. um colosso. É isso aí. Mas abrir um CNPJ não te torna empresário. Eu, quando saí, na verdade, nem sabia como me apresentar direito, porque eu, até 2019, engenheiro de petróleo, prazer. Depois sou o quê? Empreendedor, influenciador, gestor empresário, de milha, blogueirinho, youtuber. A First Class nem tinha. A First Class ela tem quase 1 ano e meio. Boa. Então ela é recente. E foi, inclusive, a própria... a gente errou muito também na First Class, tá? Não penso que eu tô falando aqui. Hoje a gente tá... É um processo, né? Hoje eu sou muito orgulhoso da trajetória de 1 ano e meio da First Class, pelo que ela tá agora e pelo que ela entrega para os clientes. Mas eu espero ter vergonha de hoje. É isso aí. Essa é a ideia. Mas assim... Muito dessa bagagem empresarial que você falou assim, você é um bom gestor, cara, eu tô aprendendo muita coisa também, tá? E eu tenho uma boa memória, talvez até mais nessa inteligente, eu tenho uma boa memória. Eu consigo gravar coisas que eu vou usar depois e ficar lembrando. E aí que você consegue resgatar. Até porque, não só resgatar, mas repetir. E o líder acaba repetindo bastante. Então, se você tem uma boa memória, você já tem uma habilidade que vai te ajudar na liderança, que é repetir. Né? Repetir. Mas a gente errou bastante. E isso que você me falou, eu achei muito legal, achei fantástico também, porque é um cuidado que eu tenho na cabeça, tipo, mais o primeiro, eu não posso ficar 100% operacional. Isso.
Mas eu também tenho que tomar esse cuidado que é tentador para o empresário. É tentador para o empresário. Por que é tentador para o empresário? Porque ele fala assim, minha empresa roda sozinha. É isso. É muito tentador. É o sonho. É o sonho, inclusive. É o cara de bater no peito e falar assim, ó, tá rodando. É isso. Mas E ela cuidado. tava rodando sozinha, só que ela deixou de rodar. Não, É maluco isso, porque quando você tira... Que é, Não, lógico, é a a gente- frase, cara, milenar. É o olho do dono que engorda o gado. Não, e de novo, né, assim, é claro que se eu sair um mês, a minha empresa tá normal. Sim. Mas assim, se eu ficar 6 meses fora, acho que não, É. entendeu? Porque começa a perder cultura. É. Então, assim, é muito legal você fazer isso porque é algo que eu vou tá me policiando pra, tipo assim, cara, eu faço, eu tô ainda no operacional em algumas coisas, mas me distanciando. Mas algumas coisas eu falo, não, deixa eu me aproximar disso aqui agora. Dessa parte do operacional. Tá, isso aqui tá ok. Deixa eu aproximar dessa outra aqui agora. Acho que isso não tinha virado uma chavinha aqui. Te agradeço aí pelo... Cara, teve uma época que dava os problemas operacionais e o cliente estava puto, por exemplo, por qualquer motivo que seja. E aí subia lá pra mim, ó, o cliente tá puto, tal. O cliente primeiro que o cliente não me conhecia, então eu falava assim, cara, eu poderia resolver muito rápido, mas eu falava assim, se eu ligar pro cliente, como que o cliente vai ver o dono ligando pra ele? Eu tinha a sensação que o fato do dono se envolver num problema operacional poderia ser ruim. Não, Sabe, olha que viagem. Cara, olhando pra trás, eu falo, que ilusão que eu vivi. Eu tava mergulhado numa ilusão. E aí eu falei assim, cara, então tinha muito problema que eu falava, resolve, cara. Se eu precisar resolver isso aqui, eu não preciso de você. E depois de um tempo, e hoje, cara, dependendo do assunto que sobe, e às vezes nem se tornou um assunto muito grande, um assunto pequeno ainda. Eu ligo e falo, opa, tudo bem? Aqui é o Felipe, tudo bem? Eu sou o dono da empresa. Eu fiquei sabendo o que estava acontecendo. Cara, bum, o mar se abre. Sabe? Eu falo, cara, em algum momento eu entrei nessa ilusão maluca de que o dono tem que ser dono e etc. E, cara, que pena que eu entrei nessa ilusão, mas que bom que eu entrei nela também. cara, acho que é o que você falou, que bom. É aquele negócio, a gente aprende com os nossos erros, com o nosso processo, né? Nossa caminhada, mas melhor do que isso é aprender com a dos outros. Exato. Aprender com os erros dos outros.